Fala galera, estamos aí na próxima aula de cálculo de demanda, né? Vamos considerar agora, galera, fatores de demanda para máquinas de solda a transformador e equipamentos odontomédicos hospitalares, aparelhos de raio-x, tomógrafo, mamógrafo e outros. Só um nome sinistro, né, esses aparelhos hospitalares. Bom, a tabela aqui de 6.9 temos os seguintes equipamentos aqui. Equipamentos, máquina de solda. Bom, quantidade de equipamento. Uma máquina de solda eu considero o fator de demanda 100%. De 2 a 3 máquinas de solda eu considero o fator de demanda de 70%. De 4 a 7 máquinas de solda eu considero o fator de demanda de 60%. Mais de 7 máquinas eu considero o fator de demanda 50%. Beleza, galera? Aparelhos de raio-x, tomógrafo, mamógrafo, ressonância magnética, outros similares. Um aparelho, galera, eu considero 100% fator de demanda. De 2 a 5 aparelhos, eu considero 60% fator de demanda. De 6 a 10 aparelhos, eu considero 50% fator de demanda. Mais de 10 aparelhos, eu considero 40% fator de demanda. Nota da Light: quando a demanda de um grupo de equipamento for inferior à potência individual do maior equipamento do conjunto, deve ser considerado o valor de potência do maior equipamento como a demanda do conjunto. Isso aqui essa consideração da nota da Light é o mesmo exemplo que eu fiz lá no cálculo do motores, né, na aula anterior, entendeu? Que um motor é de 50 CV e o kVA daquele motor foi de 48,40 kVA lá, né? Só que quando eu somei com um motor de 6 kVA, né, junto com o fator de potência, deu 41 kVA, sendo que o 41 não atende o motor de 48, então deveria considerar o de 48, que é maior. Então isso aqui é o mesmo procedimento, né? Deve considerar o maior equipamento ali demandado daquele lugar ali, tá? Bom, continuando aqui, galera. A avaliação da demanda. A avaliação da demanda de entradas individuais e de circuitos de serviço dedicado ao uso de condomínios. A demanda deve ser calculada com base na carga instalada. Já existe uma carga ali, né, naquele condomínio, então devemos levantar a demanda em cima daquela carga instalada, considerando o disposto no item 2 deste versículo. Bom, a avaliação da demanda de entradas coletivas. Além das demandas individuais de cada unidade consumidora e do serviço de uso comum do condomínio, devem ser determinadas as demandas de cada trecho do circuito e de uso comum do ramal coletivo, indicadas conforme a seguir. A avaliação da demanda de entrada coletivas com um único agrupamento de medidores, onde demanda do ramal de conexão DPG, demanda da proteção geral da entrada DAG, demanda do único agrupamento de medidores DS, demanda do circuito de serviço de uso do condomínio. O valor de cada uma dessas demandas deve ser determinado através da aplicação da expressão geral e dos critérios estabelecidos no item 3.1.2 ao conjunto da carga instalada inerente ao trecho do circuito analisado. A demanda da proteção geral, DPG, né, deve ser igual à demanda do único agrupamento de medidores, DAG, né, demanda
agrupamento geral. Determinada através da aplicação da expressão geral e dos critérios estabelecidos no item 3.1.2. A carga total instalada das unidades consumidoras, unidades consumidoras, é igual, DPG é igual a DAG, demanda de proteção geral é igual a demanda de agrupamento geral. Então, o disjuntor geral deve ser igual a demanda de agrupamento dos consumidores lá, É isso que está explicando esse assunto aqui, tá, galera? Para vocês entenderem. Aqui está falando que a demanda do disjuntor lá da caixa conseccionadora, aquela caixa que recebe o ramal de coletivo da laje ali, deve ser estabelecido aquele disjuntor, aquela demanda ali, igual à demanda de carga consumida lá do condomínio, agrupamento de medidores, medidor de serviço. Eu tenho que falar assim para vocês pegar o raciocínio, porque talvez eu estou pegando e vocês aí não tá tentando entender. Bom, a demanda do ramal de entrada, DR quer dizer demanda de ramal de entrada, tá, galera? Deve ser determinada através do somatório das demandas do agrupamento das unidades consumidoras. Demanda de agrupamento, tá? Isso aqui, ó, DAG. Abre aspas aqui, ó, abre aspas, DAG. Demanda de agrupamento. E do circuito de serviço de uso do condomínio. DS, tá? Abre aspas, DS. Circuito de serviço do uso do condomínio aqui. DS quer dizer demanda de serviço, tá, galera? Vamos lá, sendo o resultado multiplicado por 0,90, que é o fator de demanda da Light. Bom, então eu tenho aqui, ó, demanda geral, DR deve ser demanda de entrada. Demanda de ramal de entrada. A DR é demanda de ramal de entrada. DR aqui, ó, é demanda de ramal de entrada igual a demanda de agrupamento geral mais demanda de serviço vezes 0,90. Então eu devo calcular demanda de ramal de entrada, que é a caixa conseccionadora lá, onde eu vou botar aquele disjuntor lá, deve ser igual a mesma demanda de agrupamento mais a demanda de serviço vezes 0,90. Aí eu vou ter um valor aqui em kVA. Essa demanda em kVA de resultado deve ser igual à demanda de ramal de entrada lá, onde eu vou estabelecer o meu disjuntor de proteção geral, Bom, nota da Light. Para os cabos onde o valor de DR, demanda de ramal de entrada, após a aplicação da expressão acima, for inferior ao valor de proteção, demanda de proteção geral, deve ser estabelecida para dimensionamento do ramal de conexão o valor de demanda de proteção geral. Vamos lá, para os casos onde o valor de demanda de ramal após a aplicação da expressão assim for inferior ao valor de demanda de proteção geral, deve ser estabelecido para dimensionamento do ramal de conexão o valor de demanda de proteção geral. Bom, a nota da Light está falando o seguinte aqui, galera. Se o ramal de entrada for inferior ao valor de demanda de proteção geral, deve ser dimensionado um novo cabo de ramal lá para atender essa demanda de proteção geral. Vamos supor, o cabo lá é 35, mas a demanda lá pede um cabo de 90. Então deve ser trocado esse cabo lá, tá, galera?
deve ser considerada essa observação aqui, né? Bom, avaliação da demanda de entradas coletivas com mais de um agrupamento de medidores, onde demanda do ramal de conexão, demanda de ramal, né? DR é igual a demanda do ramal de conexão, DPG é igual a demanda da proteção geral da entrada, DAGR é igual a demanda de cada agrupamento de medidores residenciais, DAGNR é igual a demanda de cada agrupamento de medidores não residenciais, DSR é igual a demanda do circuito de serviço de uso do condomínio residencial, e DSNR é igual a demanda do circuito de serviço de uso do condomínio não residencial. Bom, a demanda referente a cada agrupamento de medidores, demanda de agrupamento de medidores, DAG, tá, galera? Será determinada através da aplicação da expressão geral e dos critérios estabelecidos no item 212. A carga total instalada das unidades consumidoras. Unidades UCS, unidades consumidoras, tá, galera? Pertencentes ao agrupamento analisado. Essa demanda deve ser também utilizada para o dimensionamento do equipamento de proteção do circuito dedicado a cada agrupamento, abre aspas, prumada ou busway existente, né? Barramentos busway resistente. Bom, aqui tá falando prumada é o cabo, tá, galera? Cabo de prumada ou busway, barramentos resistentes. Bom, aqui, galera, tá falando que as demandas calculadas de cada apartamento devem ser considerados para entrar no cálculo, né, de agrupamento de proteção geral, lá do ramal de entrada, entendeu? De cada residência deve ser considerado para entrar no cálculo lá de proteção geral de ramal de entrada. Bom, no caso de entrada mista, residencial ou não residencial, a demanda da proteção geral, DPG, será determinada através do somatório das demandas dos agrupamentos. Demanda de agrupamento geral, sendo o resultado multiplicado por 0,90. Então aqui eu tenho demanda de proteção geral deve ser igual a, abre aspas, demanda de agrupamento geral, demanda de agrupamento geral, demanda de agrupamento geral de medidores residenciais, tá? Demanda de agrupamento geral de medidores residenciais, mais demanda de agrupamento geral de medidores não residenciais, vezes 0,90, que é o fator de demanda. Então eu devo considerar o resultado desse cálculo aqui para estabelecer o agrupamento de proteção geral. Bom, galera, eu vou ficar para essa aula aqui, né? Garanto que vocês já estão com a mente bem clara em relação ao cálculo de demanda. Um entendimento aí que só a Light passa esse assunto aqui recombeter, né? Qualquer um. Faz muito tempo que eu não participo de um treinamento desse, só na época que eu trabalhava na Light, né? A gente acaba esquecendo um pouco, né? Mas vai que eu volto para Light um dia de novo, né? Mas eu garanto que a mente de vocês aí estão bem esclarecida, né? Estão pegando. Comente aí, né, no vídeo aí dessa aula aí, vê se vocês estão entendendo. Quem está participando do treinamento aí, vê se vocês estão entendendo. Quero saber qual é a dúvida. Se vocês querem que eu refaça a aula desse número de módulo,
Eu preciso entender qual é a dúvida. Eu quero que vocês saiam daqui atualizados, craques, para poder vencer a Light nessas pendências aí de vistoria, né? Eu vejo muitos eletricistas aí reclamando, né, dessas situações, né? Pô, eu não vou trabalhar mais pra Light porque dá muita pendência, é isso aquilo, mas os caras não sabem, pô, os caras não sabem da norma. Vocês veem aí que a Recom-BT são 300 páginas, então não é fácil. Eu criei esse treinamento viabilizando esses profissionais aí que reclamam aí de pendências, né, da Light, de diversos tipos de pendências que acabam ocorrendo aí, né? Tem gente que não tem conhecimento de fazer um PC de 200 ampere, entendeu? CM200. Quer dizer, a gente que tem conhecimento aqui, isso aí pra gente é a mesma coisa de um CM3, né? 40 ampere. Né? Devido ao conhecimento aqui que eu tô passando aqui nesse treinamento. Bom, vou ficar com essa aula aí, né? Até a próxima aula aí. Depois do cálculo de demanda vai vir mais assuntos muito importantes. E aguardo vocês aí na próxima aula.